Olá, camaradas, amigos e amigas. Vamos falar um pouco agora sobre as fontes de financiamento de campanha eleitoral. Já há algumas eleições, as fontes de financiamento, elas são basicamente duas fontes, que é a fonte dos recursos públicos, que dividem em duas partes, e a fonte privada. A fonte pública é o fundo partidário e o fundo eleitoral, que, na verdade, o principal é o fundo eleitoral, né, que é hoje a principal fonte de financiamento das campanhas eleitorais, para os diversos níveis. E o fundo partidário também pode ser utilizado para a campanha eleitoral, mas tem algumas regras, alguns cuidados que o partido deve orientar os candidatos que forem utilizar. A fonte privada é a fonte dos particulares, é o próprio candidato que pode gastar, preste atenção, o candidato pode gastar até 10% do valor total do gasto da campanha para o cargo que ele está concorrendo. Se for um candidato a vereador, ele pode gastar até 10% desse valor do gasto, que hoje, sobretudo para as pequenas cidades, não é um valor muito alto, muito elevado. O valor da campanha passada atualizado pelo INPC, provavelmente, que o TSE vai divulgar a tabela. O valor da campanha passada com algum acréscimo. E o candidato, ele pode gastar até 10% desse valor. E ele pode receber também ajudas de pessoas físicas. Ele não pode receber ajuda de pessoa jurídica. A única exceção de pessoa jurídica que pode fazer repasse de dinheiro para o candidato é o partido político. Mas entidades, de um modo geral, não pode fazer doação sob nenhum aspecto. Tipo assim, posto de gasolina, gráfica, tal, não pode fazer doação nenhuma para candidato e nem para o partido político. Então, a pessoa física pode. E qual é o limite da pessoa física fazer doação para um determinado candidato? É 10% do rendimento que essa pessoa física teve no ano de 2023. É diferente do candidato. O candidato pode doar 10% do valor total do gasto da campanha. A pessoa física que for fazer uma ajuda para o candidato, ele pode doar até 10% do rendimento bruto que ele teve no ano de 2023, para as eleições de 2024. Por outro lado, essa pessoa física, ela não pode fazer ações assim para vários candidatos, com o mesmo percentual. O limite de gasto que ele pode, de doação que ele pode fazer é de 10%, o limite total. Se ele quer doar para mais de um candidato, ele tem que pegar esses 10% do rendimento que ele teve no exercício de 2023 e subdividir para chegar a esse limite total de 10%. Então, eu recomendo assim que os candidatas que forem utilizar de recursos, seja o recurso público, seja o privado, que tenham o acompanhamento de um contador e de um advogado para saber como contabilizar direitinho e como efetuar esses gastos, porque os gastos de campanha, sobretudo quando se trata de recursos públicos, fundo eleitoral ou fundo partidário, tem uma série de exigências. Gastos com combustível, gastos com carreata, etc, etc. Então é recomendável ter uma assessoria jurídica e contábil para efetuar os gastos da sua campanha.